Olá pessoal, eu vim aqui falar com vocês sobre o transtorno de personalidade borderline versus transtorno de personalidade narcisista. Eu tenho visto por aqui muitos falsos equívocos, em relação, eu acredito que seja de falta de informação. Gente, o transtorno de personalidade borderline, ele não tem nem nada a ver com o transtorno de uma personalidade narcisista. E o que eu vejo aqui no TikTok é que as pessoas estão usando os seus transtornos de muleto. O que é ensinado, o que é orientado, que é orientado em terapia, em sete terapêutico, com um psiquiatra, que você tem uma condição, você não é o seu transtorno, você não bote isso na vitrine, algo do tipo glamorizar, como eu vejo pessoas se autodiagnosticando. Estou falando para essas pessoas que ficam se autodiagnosticando através de algumas leituras. Infelizmente, isso causa muita dor para pessoas que possuem realmente transtornos de personalidade, ok? Vamos respeitar pessoas que têm transtornos de personalidade de verdade, diagnosticadas e com laudo. Então, vim aqui trazer para vocês a famosa Bíblia Psiquiatra DSM-5. Bom, gente, o transtorno de personalidade borderline, vou ler aqui com vocês, é um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, ou seja, com namorado ou até amigos, namorados, amigos, afetos. Essas pessoas podem ter na autoimagem dela uma distorção de autoimagem muito forte, ok? Não existe grandiosidade no transtorno de personalidade borderline, ok? Por que as pessoas acreditam nisso? Ah, Marta, poxa, você é psicóloga e está falando isso? Calma, eu vou explicar. O borderline, ele é tão vulnerável à rejeição, que ele pode, como ele é um pouco despersonalizado, ele pode sim montar uma personalidade, tá bom? Que pareça ser narcisista. Mas o borderline, ele não é narcisista. Na verdade, o borderline, o que ele tem em comum com o narcisista é que eles não têm autoestima. A diferença é que o borderline sofre muito, ok? O narcisista, eu já vou explicar. Ele é diferente. O narcisista, ele é bem sádico. O borderline, como vocês já viram por aí, narcisista geralmente se relaciona com pessoas borderlines. Por quê? O borderline, ele tem um padrão de vestir uma persona para agradar o outro, porque ele pensa o tempo todo: rejeição, eu serei rejeitado, Ele monta uma caricatura. O borderline, ele tem dificuldade, muitas das vezes acontece muitas dissociações no transtorno de personalidade borderline. Isso é muito sério, a pessoa fica muito sofrida, porque o mesmo fica perdido na própria personalidade. Vejam a gravidade disso. O borderline, ele vai fazer de tudo para conquistar o afeto, conquistar a aceitação das pessoas de uma forma anormal, de uma forma que ele se expõe demais para que ele seja validado. As pessoas costumam dizer: nossa, mas o borderline,
falando de uma forma pejorativa, como se o borderline fosse... Ai, mas quando o borderline, ele explode, tem as questões dele com a raiva, quando não está em terapia, ele pode sim ter acesso de raiva muito forte, tá bom? E se ele, por acaso, manipula algo, alguma situação, é porque ele quer super ser aceito. Então, o borderline é o tipo que se sujeita a qualquer situação para ser aceito. Porque o borderline, o terror do borderline na vida dele é ser rejeitado. Mas isso é uma questão que nós tratamos em terapia. Eu tô querendo, gente, falar aqui pra vocês que é algo muito, muito sério. As pessoas borderline sofrem muito, entendeu? Não dá pra comparar. Ah, porque o borderline, ele é muito parecido com uma pessoa que é narcisista. Gente, as pessoas borderline são as que mais cometem autoextermínio. Vocês têm noção do que é isso? Já o transtorno de personalidade narcisista, ele é enquadrado com um padrão de grandiosidade, tá? O narcisista, ele não aceita as suas culpas, tá? Ele tem todos os sentimentos, diferentes de alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial, que eu vou deixar para outro vídeo, ok? Ele tem todos os sentimentos, tá bom? Mas ele vai projetar esse sentimento ruim que ele não sabe lidar sempre em outra pessoa. E ele vai demonstrar grandiosidade o tempo inteiro. O narcisista, ele tem uma grandiosidade, uma falta de empatia muito forte, ausência até de arrependimento, ok? Se ele começar a sentir um pouco de culpa, a culpa vai ser sua. Diferente do borderline, que se culpa por tudo. O borderline, ele se culpa por tudo, até pelo que não deveria, até pelo que não aconteceu. O borderline tem esse padrão. Então, quando nós falamos de transtorno de personalidade, Marta, do que estamos falando? De algo extremo. Nós não estamos falando como profissionais de brincadeirinha, de você ir no Google e se identificar com algumas coisinhas. É algo punk, é algo severo, é algo que tanto narcisista quanto borderline irá sentir uma pressão muito forte na sua vida e as pessoas ao redor irá explicitamente perceber aquele padrão de comportamento, tá bom?